Eu sou professor de filosofia e teologia, né? Minha formação é essa, mas eu não trabalho mais nessa área de aulas em escolas. Eu mudei já há bastante tempo a minha formação para naturopatia e criei uma empresa chamada Florais da Mantiqueira. Então, eu desenvolvi um sistema floral de terapia floral chamado Florais da Mantiqueira e trabalhei muitos anos em atendimento clínico no Brasil e no exterior em naturopatia e iridologia. Inclusive, sou provavelmente o único brasileiro que tem um certificado de honra ao mérito do Japão, onde eu fui ministrar cursos no Japão. Só para vocês entenderem um pouquinho aí a minha trajetória, tá? Mas hoje eu atuo como o empresário, sou o proprietário dessa empresa Florais da Mantiqueira, que fica no sul de Minas Gerais. E gosto de falar de filosofia, tenho um estudo pessoal de ufologia, porque eu tive vários eventos, várias experiências ufológicas desde aí dos meus 14, 15 anos de idade, então eu tenho isso como algo de coração, né? Assim como a música, o Flávio também, né, música e profissional, eu não sou profissional, mas eu adoro a música, gosto também muito de música. Eu gostaria de iniciar fazendo um questionamento aqui, um aquecimento da nossa noite, está sendo gravado à noite, né? Qual é o nome utilizado quando uma pessoa quer contar uma história, mas que quase ninguém vai acreditar? Qual que é o nome que se dá a isso? Você tem ideia qual que é esse nome? Imagina só, quando uma pessoa quer contar uma história real, mas ela sabe que a maioria das pessoas não vão acreditar nessa história. Todos os filmes de ficção científica, quase todos os desenhos animados não são tão ficção científica assim e nem tão lenda, né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu imagino que aconteça com algumas pessoas um sono de doer. Sono que você não consegue fazer absolutamente mais nada, né? Que você precisa encostar ou precisa dormir. De vez em quando eu tenho isso. Já até me disseram, e eu desconfio que seja, que a nossa parte espiritual precisa sair, a nossa parte física descansar para a nossa parte espiritual fazer algo de emergência. Tá? Já me disseram isso, eu imagino que seja mediante algumas emoções, algumas sensações que eu senti. Mas de uma determinada vez eu tive esse sono muito profundo, então eu deitei e dormi, tá? E de repente me vi sonhando. Até aí, normal. Eu estava numa sala, um salão, tipo um anfiteatro. Havia uma pessoa terminando de fazer uma palestra que eu não me recordo quem era essa pessoa. Tinha muitas pessoas, tá, assistindo a palestra, e um palestrante que tinha acabado de descer e sair do palco. E eu acordo ali, naquele lugar, né, sentado na cadeira, e eu olho para mim, tá? Eu olho para o meu corpo, eu estou de pijama. Tá, pode ser uma coisa normal, de repente, para você, mas para mim não é. Por quê? Porque eu nunca sonhei que estava de pijama. Sempre no sonho a gente se camufla, né? Da situação, do local, sempre a gente está de uma outra forma. Pelo menos comigo é assim. Eu nunca sonhei que estava de pijama. Eu olhei assim e falei, nossa, eu tô com pijama que eu deitei para dormir. Como assim, né? Isso é estranho. Eu coloquei a mão na minha perna, eu senti a minha perna e olhei para a pessoa do meu lado. Ele estava assim meio que dando risada de mim e falou, calma, fica tranquilo, né? Mas eu falei, mas como assim? Eu tô de pijama. Tá? Para mim isso foi significativo, tá? Porque eu nunca sonhei que eu estava de pijama. E aí eu comecei a olhar, falei, opa, isso aqui não é só um sonho, eu estou desdobrado em astral, né? Estou fazendo uma viagem astral, nome mais popular, né? Estou fazendo aqui um desdobramento, então estou consciente, que legal, né? Deixa eu sair dessa imagem aqui agora. Aí a pessoa tocou de novo e tocou na minha perna. Aí eu falei, pô, mas tem alguma coisa diferente? Aí ele falou, calma, está na hora de sair, agora você precisa sair. Eu falei, tá bom, eu entendi, né? Veio muito mais coisa naquele momento, eu entendi. Ah, legal, eu preciso sair, então eu vou subir. Eu sabia que tinha ali, as pessoas estavam saindo já daquele anfiteatro, e aí logo na frente tinha uma escada rolante, igualzinho de metrô. Quando eu peguei ali no corrimão da escada rolante, comecei a subir, eu olhei para aquela escada rolante, e aí eu pensei assim, nossa, isso aqui
é muito mais perfeito que a escada rolante que nós temos nos metrôs. E aí eu falei, eu acho que eu estou com uma sensação de que eu estou sonhando, que eu estou em outro planeta. Eu não devo estar aqui, porque isso aqui é muito perfeito. Isso aqui é real. Né? Eu batia, eu sentia, via toda a perfeição daquela escada rolante subindo até chegar na superfície. A hora que chegou na superfície, eu estava sozinho, tá? Aquelas pessoas falaram, você precisa sair. Deixa eu só voltar um detalhe aqui. Era uma reunião em que eu fui chamado, eu precisava participar daquela reunião, que eu não sei, eu não me lembro do que é essa reunião, que era algum assunto referente à Terra. Era alguma reunião em que aquelas pessoas que ali estavam se preparando para algo, para um futuro, alguma coisa que pode acontecer na Terra. Tá? Isso eu sei, mas eu não sei qual era o conteúdo da reunião, porque fica remanescências, né, no nosso cérebro, no nosso sentimento, mas eu realmente não lembro o conteúdo e exatamente qual era o assunto daquela reunião. Tá? E aquela pessoa que me deu um toque, ele é uma pessoa, eu não vou falar o nome por motivos pessoais, mas é uma pessoa reconhecida mundialmente como um mestre, tá? Um mestre de sabedoria. E como eu tinha uma certa afinidade com essa pessoa, eu não estranhei. Falei, nossa, eu estou aqui, né, e ainda falei assim, você está do meu lado, né? Mas ele me acalmou e só falou, agora você precisa sair. Então vamos lá. Então eu saí. A hora que eu cheguei na superfície, depois da escada rolante, que era muito perfeita, cheguei ali na superfície, o visual que eu tive é muito parecido com aquele visual que nós imaginamos, ou das imagens que nós vemos da Lua, tá? Eu não estou dizendo que era a Lua, tá? Mas era o visual muito parecido. Aquela coisa muito cinza, né? Sem cores, não tinha construções em cima, era mais aquela elevação de montanhosa mesmo. Tinham poucas construções, mas não era como se fosse uma cidade, prédios, nada disso. Eram pequenas construções, como se fossem entradas de túneis de metrô. Ao fundo, uma ou outra construção junto das montanhas, era uma coisa muito camuflada, não era assim visível, tá? E junto dessa, quando eu levantei, a escada rolante, ela continuava como uma calçada rolante. Eu achei isso muito interessante, igual aquelas que hoje nós temos em aeroporto. Só que esse entre aspas, sonho que eu tive, né, faz uns 30 anos, mais ou menos. E nessa época eu não lembro de ter isso em aeroporto, tá? Pelo menos eu não lembro, eu sempre viajei bastante. Essas passarelas caminhantes, né, de aeroporto é uma coisa um pouquinho mais recente, pelo menos do que eu me lembro. Mas independente disso, eu vi que as pessoas poderiam, existiam poucas pessoas andando ali, realmente pouquíssimas pessoas, elas poderiam escolher andar por essa, caminhar, né, por essa passarela, por essa calçada rolante, ou caminhar de pé, né, com os pés no chão. O que eu fiz? Eu falei, nossa, eu preciso sentir como que é essa terra. Era uma terra fofinha, parecida com areia, só que muito mais fina, mais acinzentada. E eu coloquei os pés, eu estava descalço, porque eu estava de pijama, né? Coloquei os pés ali, afofei bastante aquela terra. Falei, nossa, que sensação, né? E que bom que esse sonho está demorando bastante, porque normalmente o sonho a gente embarca, né? E a gente sabe quando é sonho, né? Eu falei, quando essa experiência em astral, que bom que ela está demorando um pouco mais. Mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Nessa hora eu olho para frente. Esse visual aqui atrás eu coloquei, tá? Apesar de estar azul, né? Mas é mais ou menos assim, montanhas, né? Aqui nós temos neve, né? Vários pontos de neve. E lá era assim também, mas tudo cinza, não tinha neve, tá? Não era frio, não era quente. O céu escuro. Não lembro se vi estrelas ou não, mas o céu escuro, tá? Só que havia iluminação. Era como se fosse uma noite, mas era uma iluminação artificial, como se fosse o dia. E o céu escuro, tá? Não existia foco de luz. Não existia, por exemplo, pontos de luz, tá? Mas existia iluminação. E a hora que eu olhei para frente, veio um cubo escuro. Imagina um cubo mesmo. Aproximadamente 4 por 4 metros, tá? 4 por 4.
ele veio flutuando na minha frente, ele veio lá do fundo, imagina que ele veio aqui, né, vamos colocar aqui, lá do fundo, tá? Veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, e parou na minha frente, eu estava com o pé descalço, brincando ali na terra, parou na minha frente, como se fosse assim numa rua, né, que eu estava na calçada, ele parou um pouquinho mais distante, uns 2 metros na minha frente, e eu cheguei próximo àquele cubo, eu senti uma aproximação, eu senti que eu deveria aproximar, e ele abriu uma porta e me disse: para onde você quer ir? Para casa? Ou você quer fazer alguma coisa no seu escritório? Aí eu falei assim: eu quero ir para casa. Eu entrei. A hora que eu entrei, tinha um painel do lado direito, né, na porta, né, um painel do lado direito. Aquele painel me reconheceu. Aquele cubo ele se reprogramou inteirinho para mim. Eu imagino que seja tipo um veículo, né? Pelo que eu senti, que ele se reprograma com algumas pessoas, mas pelo menos ele me reconheceu. Ele se configurou totalmente para a minha pessoa. Porque só entra dentro quem ele reconhece, quem tem a chave ou o DNA ou alguma coisa, não sei como que foi, que ele reconhece, senão não entra ali dentro. Então eu comecei a olhar nesse painel, existiam algumas inscrições em uma letra que eu desconheço, mas quando eu falei casa, apareceu ali uma forma que lembrava uma casa, só que em símbolos diferentes. E aí lá dentro ele falou, né? Esse cubo fala, tá? Lá dentro nós ouvimos uma voz que também não vem de um microfone, simplesmente a voz vem do espaço. E esse cubo é assim, aí ele falou, senta, né? Eu sentei, plasmou uma mesa na minha frente, em que eu podia tomar um café, tá? Eu imagino que seja um café, porque tinha ali xícara, tinha algo do que eu estou acostumado aqui na Terra, né? Nós estamos acostumados aqui. E também mostrou para mim que ele falou, se você quer deitar um pouco antes de ir para casa, eu falei não. Ele lá dentro é um oco, tá? Um cubo oco, mas ele plasma o que for necessário. Aí desceu uma parede e plasmou uma cama. Falou, caso queira deitar um pouquinho, está aqui o seu quarto pronto, do jeito que você gosta. E aí eu comecei a me lembrar nessa hora, nesse momento eu dei uma pausa. Eu comecei a me lembrar da terra, de algumas coisas minhas. Eu falei, puxa vida, a vida inteira eu não gostei de carro. Eu não gosto de carro. Carro é muito demorado, dá muito problema. Carro é lerdo demais, é lento demais. Você tem que imaginar dirigir 2, 3, 4, 5 horas para chegar num determinado local, sendo que pode ser assim, pode ser muito rápido, que tecnologia atrasada, isso desde a minha infância. Tanto é que eu canso, às vezes um amigo fala, o Walter mesmo que está aí, né, Walter? Vem para cá, não tem avião, mas vem para cá, vem de carro para dirigir 12 horas. Jamais, não faço isso. Para mim é perder muito tempo, né? Se precisar andar de ônibus, então, eu falo, nossa, é pior ainda. Mas pelo menos a gente descansa. Então, para mim, dirigir carro, andar de ônibus, é uma coisa muito atrasada. Eu evito o máximo que eu posso. Né? E quando é uma viagem, passou aí de 2, 3 horas, eu pego o avião. Né? Agora não dá nem para fazer isso. E eu comecei a me lembrar dessas minhas memórias aqui na Terra, de que eu sei que existem tecnologias muito melhores, está dentro de mim, mas eu não sabia como. E aí, nessa hora que eu tive esse insight, eu voltei, né, a minha memória voltou ali para o cubo, e aí eu comecei a relembrar que, tá? Até aí estou numa viagem astral, tá, gente? Estou numa viagem astral, pensando que eu estou numa viagem astral. Daqui a pouco eu falo mais. E aí o cubo me fez lembrar que aquele cubo era meu. Ele pode servir outras pessoas, mas ele se plasma para mim. Aquele é um meu veículo, é meu carro, ele flutua. Ele pode me levar onde eu quiser, não sei se para fora daquele orbe, né, daquele planeta, mas ali dentro ele pode me levar para onde eu quiser e é automático. Eu posso deitar, eu posso dormir, eu posso fazer um lanche, eu posso fazer tudo o que eu quiser ali dentro, inclusive tomar banho.
tá? Não tomei, eu não vi como que é, mas veio toda essa imagem em mim. Pode até ser que seja banho de luz, não sei, tá? Mas veio toda essa ciência. E aí eu comecei a sentir saudade da minha casa lá. Eu falei, nossa, eu quero ver como que é a minha casa aqui. Eu quero ver. Aí eu já estava entendendo que lá era o meu lar, que eu tinha vindo de lá, ok? Ele falou, então tá, então vamos para casa. Aí eu sentei e comecei a ficar assim, ansioso para ver. E ele começou a andar, andar. Eu podia ver ou não, uma parte do cubo se transformava numa janela, não tinha janela, mas ele plasmava uma janela que dava para ver de fora. E a hora que começou a chegar na casa, né, onde era, eu não vi como que era a casa, mas a hora que começou a chegar na casa, aquela ansiedade minha era tanta que, de repente, foi como se tivesse desligado o projetor da tomada. Eu apaguei. Tristemente, eu acordei na minha cama. Aí eu acordei trazendo, obviamente, quando é um sonho bem profundo assim, né? Eu acordei trazendo toda aquela sensação, falei, puxa vida, que tristeza. Era só um sonho. Foi só um sonho. E comecei a ficar triste, porque aquilo para mim era real. Aquilo que eu estava vivenciando lá era, para mim, a minha realidade. Só que aí aconteceu um detalhe. Antes, só mais um parêntese. Isso, eu fiquei mais ou menos uns 15 anos sem contar para ninguém, viu, gente? Uns 15, 20 anos. Só eu e algumas pessoas que fazem parte do meu grupo que sabiam. Algumas só, né? Aí de poucos anos para cá é que eu tenho contado para mais pessoas assim abertamente, ok? Porque para mim veio que é o momento de falar mesmo e escancarar tudo isso. Então o que aconteceu? E aí, eu sou uma pessoa que na hora de dormir eu preciso estar limpo, tá? Eu não consigo dormir sujo, suado, né, com de repente às vezes fica aquele mau cheiro, o pé fica meio suado, né, porque fica na meia. Eu não consigo. Eu tenho que tomar um banho para dormir, tá? Ou pelo menos estar super tranquilo, super limpo, sem suor, sem nada. Eu sou meio chato com isso, tá? E aí eu fiquei triste, né, de ter acordado. Falei, então eu vou dormir de novo. Só me resta dormir de novo. Não quero nem saber mais desse sonho. E a hora que eu deitei, eu comecei a sentir um incômodo nos meus pés. Muito incômodo mesmo. Falei, que isso? Comecei a esfregar um pé no outro, né? E eu não consigo dormir. Falei, mas nossa, meu pé tá sujo, né? Mas eu tomei banho antes de dormir. Eu lembrava que eu tomei banho, mas meu pé tá sujo, tá cheio de terra, tá cheio de areia. Aí, de repente, acendo a luz, acordo, olho pro meu pé. Aquela areia branca, aquela... Não era bem areia, né? Areia é forma de falar, mas é uma terra bem fininha, como se fosse uma argila bem fininha, estava grudada nos meus pés, né? Era muito fino, não estava caindo, derramando. Tem gente que fala, você não pegou, não dava, é aquela sujeira que fica, né? Daquela poeira. O meu pé inteiro estava da cor daquela terra que eu pisei lá em cima, que eu brinquei, que eu pisei. Aí eu comecei a me arrepiar. A temperatura esquentou, inclusive está até esquentando agora, só de lembrar disso, tá? Voltei como se eu estivesse lá. A temperatura esquentou. Aí eu falei, meu Deus. Agora entendi por que do pijama. Tá? Então, para mim, o que aconteceu? Eu fui levado para lá fisicamente. Tá? Isso é o que eu senti depois. Por isso que eu estava de pijama, porque quando é um sonho, quando é um desdobramento, você plasma a roupa, você plasma o que você quer, mas não, eu não estava conseguindo controlar. Eu estava até com vergonha de estar naquela reunião de pijama, todo mundo bonito e eu de pijama. Aí o mestre do lado falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu precisava passar por aquela experiência. Então eu tenho uma casa e um carro nesse lugar que eu não sei onde é. Eu citei aqui que parece aquele visual da Lua, tá? Mas para mim, eu não sinto que é a Lua, eu sinto que é um outro local, mas tem aquele visual da Lua, tá? Então, essa é a experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês, que isso pode ser que ajude algumas pessoas a entender que às vezes ela sente que mora em outro lugar e não é aqui, que isso pode ser real.
tá? Não estou dizendo que a sua experiência é real, mas que como isso aconteceu comigo, eu imagino que aconteça com mais pessoas também. E que sim, a gente pode estar aqui hoje, nesse momento, cumprindo alguma missão, que normalmente a gente não sabe qual é. Algumas pessoas podem saber, eu, por exemplo, eu não sei. Eu imagino que eu vou saber na hora certa qual que é esse motivo, né, esse objetivo, de eu ser chamado para uma reunião, de eu ter ali um lar, né, eu entendo aquela tecnologia toda. Inclusive lá depois eu vi num outro processo que eu consegui criar equipamentos médicos nesse local. Esse equipamento médico, eu vou citar aqui brevemente para vocês, tá? Isso há quase 30 anos atrás, tá? 25, 30 anos atrás. Eu não sei precisar porque eu não fiquei marcando data, né? São experiências que acontecem, a gente não marca data, pelo menos eu não marco. Em que, por exemplo, tem um paciente deitado na maca, eu abro aqui na minha frente uma tela como se fosse de vidro, tá? Essa tela de vidro, presta bem atenção, porque eu acho que isso um dia vai vir para cá, para a gente, tá? Eu até já vi em alguns filmes modernos algo parecido, não é igual, mas é parecido. Imagina 20, 25, 30 anos atrás que eu desenvolvi essa tecnologia lá, tá? E o que acontecia? Essa tela, ela pegava todo o código matemático, tá? Porque é código matemático da pessoa que está na maca, plasma na tela, e aí eu venho com as mãos arrumando os lugares que esses códigos matemáticos não estão corretos. Depois que eu ajusto o código matemático, eu dou tipo um enter, ele plasma e volta para a pessoa, e a pessoa volta com aquilo progressivamente, de acordo com a gravidade, vai se instalando aquele novo programa na pessoa, e a região que estava machucada ou que estava com uma patologia vai retornando ao normal, através de manipulação de código genético numa tela que plasma como se fosse um clone da pessoa, eu arrumo e transfiro para ela novamente. Isso foi um equipamento que eu desenvolvi lá neste lugar. Entre outros, teve outros também, mas eu não vou entrar aqui agora em detalhes, porque eu não lembro muito bem. Eu só posso falar aquilo que eu tenho mais certeza, aquilo que eu lembro mais. Então, está aí contado para vocês a minha história de uma casa e de um carro em outro planeta. Muito triste, né? Na hora que eu voltei para o corpo, eu voltei, agora que eu ia ver minha casa, como que é a minha casa lá, né? E é daí que eu vejo que eu adoro tecnologias, né? Apesar de gostar muito da natureza, né? Ser muito natural, adoro ficar no mato, adoro acampar, respeito pela natureza 100%, né? O máximo que possível, pelo menos, mas eu também adoro tecnologia. E sei que nós estamos vivendo, no mínimo aqui na Terra, no mínimo, 50 anos defasados da tecnologia já existente e, no mínimo, 2.000 anos atrasado daquilo que nós já poderíamos estar. Isso é real, é fato. Tá? Nós estamos pelo menos 2.000 anos atrasados para onde nós já poderíamos estar, e mesmo na parca tecnologia atual, nós estamos 50 anos atrás, de 30 a 50 anos atrás, daquilo que já existe, que está em poder dos governos. Mas vamos lá para a segunda etapa. Essa segunda etapa eu descobri há em torno de 10 anos, 10, 12 anos, tá? Que foi o seguinte, teve um dia que eu acordei e falei, nossa, eu preciso ir naquele rio. É tão legal, acho que eu vou levar o meu filho, né? Vou pegar eu estava com muita vontade de ir para um riozinho, que é onde eu morei, né, numa casa, uma casa primeira, bem mais antiga, e lá tinha, como não tinha tanto carro, tanto prédio como hoje, ruas, as cidades bem de interior, então era muito fácil a gente nadar naquele rio, aquelas águas puras, transparentes, né? Você ia por quilômetros até, se quisesse, assim, né? E rio bem rasinho, tudo limpinho, uma água gostosa. Eu falei, nossa, eu vou lá com o meu filho.
E aí eu comecei, antes de chamar ele, eu falei, mas deixa eu só lembrar onde que é mesmo, qual rua que eu tenho que ir, porque já faz um tempo. Eu comecei a pensar e não achava. Eu continuava pensando, mas espera aí, era por aqui, mas não dava liga. Aí eu fiquei meio incomodado com aquilo, falei, nossa, eu não estou lembrando, depois eu lembro. Saí, fui fazer outras coisas, eu sentei para lembrar de novo e não lembrei. Aí eu falei, será que isso é um sonho? Não pode ser, isso faz parte da minha infância. E começou. Começaram a ter sonhos e mais lembranças e mais lembranças que vêm concomitantemente com essa vida e uma outra vida em que eu vivo nessa outra vida também, paralelamente a essa, e que há uns 8 meses atrás eu acordei e falei, puxa vida, eu preciso vender esse terreno está lá, tem gente que vai se apropriar dele, porque faz tempo que eu não cuido. Eu levantei para ir cuidar, mandar limpar o terreno e vender. A hora que eu fui pegar o carro, eu falei, mas para onde que é? E aí eu comecei a fazer links. Nós vemos filmes que falam de vidas paralelas, vidas em sonhos. Então, essa é uma vida que eu tenho aqui mesmo no planeta Terra. Eu não sei dizer para vocês muitos detalhes, porque são fragmentos que vêm, mas que para mim eu confundo às vezes se é lá ou se faz parte de mim aqui. Na hora que eu volto do sonho, né, entre aspas, sonho, porque na realidade não é sonho, você vai para aquela outra dimensão. Eu acho que todo mundo aqui é bastante maduro para entender que quando é sonho e quando não é, né? A gente sabe quando a gente está sonhando, a gente sabe quando a gente tem um sonho lúcido e a gente sabe quando está acontecendo uma outra coisa, né? É só você ter um pouquinho de bom senso que eu acho que todo mundo consegue entender bem o que eu estou falando. Então, é uma outra coisa, é uma outra vida que é tão forte que faz parte dessa. Por que eu queria trazer esse relato, apesar de ser breve, eu não tenho muita coisa para comentar, mas é que muitas pessoas aqui, como eu já atuei em terapia durante muito tempo da minha vida, muitas pessoas aqui têm confusão mental porque elas transitam entre essas dimensões e isso acaba perturbando um pouco a realidade delas aqui na Terra. Então o meu recado para você é o seguinte: você não está louco. Isso não é loucura da sua cabeça, mas eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, tá? Ou se acontece apenas com algumas pessoas, eu não sei dizer isso, mas que se você tem lembranças muito fortes que estão acontecendo agora, porque existem também lembranças de vidas passadas, tá? Ou de eras passadas. Isso é uma outra situação. Mas se são coisas concomitantes com o que nós estamos fazendo agora, então pode ter certeza que essas dimensões paralelas existem e nós temos uma outra vida concomitante a essa. Isso para mim é um pouco inquietante. Não faz muito sentido para mim eu ter uma outra vida. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais profundamente o desdobramento das mônadas, o desdobramento das essências até chegar na Terra, nós vemos que é possível que algumas mônadas elas se subdividam em mais de uma. A mesma mônada ela se subdivide em mais de uma para cumprir missões aqui. Então pode ser uma mesma parte minha ou de uma mônada que se subdividiu em duas ou em três, vivendo experiências paralelas para ter de repente, fazer uma salada, né? Fazer um bem bolado para levar esse conhecimento para cima. Então, eu imagino que seja um irmão gêmeo meu, que é muito, muito parecido comigo, inclusive com as mesmas sensações, e como nós somos parte do mesmo todo, nós nos confundimos. Tá? Até, mais uma vez eu falo, eu imagino que seja isso, não posso afirmar, mas é a forma mais lógica, mais coerente que eu tive para entender essa possibilidade de uma dualidade de planos paralelos, de mundos paralelos e de vidas paralelas. Tá? Então, é breve esse relato, mas passei aqui para vocês, trocando a minha experiência.
Oi, meu nome é Silvia Pock. Eu tive uma experiência de quase morte em 2016. Em 2005, meu sogro e minha cunhada foram assassinados durante um assalto mal planejado em sua casa. Eles tinham um casal que fazia limpeza para eles. O homem desse casal, que trabalhava com eles há 6 anos, planejou um assalto para um momento em que achava que eles não estariam em casa. Meu sogro era pastor de uma igreja luterana popular em Chicago, e minha sogra também é capelã. Então, ambos estavam no ministério. Eles eram pessoas maravilhosas, religiosas, gentis, amorosas, generosas, as pessoas mais incríveis que alguém poderia conhecer. Minha cunhada tinha 24 anos. Ela tinha acabado de começar um trabalho como professora. Passou a manhã dando aula para um garoto com dificuldades de aprendizagem. Meu sogro passou a manhã em um estudo bíblico. Minha cunhada passou em casa para soltar o cachorro. Ela tinha um filhote e queria dar as sobras do almoço para ele. Ela acabou entrando durante o assalto. O assaltante a amarrou, a espancou e a manteve como refém, sem saber o que fazer. Depois, meu sogro chegou em casa e a situação escalou para assassinatos horríveis e brutais. O criminoso colocou fogo na casa para tentar encobrir o crime. Minha sogra chegou e viu as chamas saindo da casa. Ela chamou os bombeiros. Quando o fogo foi apagado, viu-se que ele estava contido ao porão. Então as evidências não foram destruídas. Tudo isso foi extremamente traumático para mim e minha família. Foi um caso de grande repercussão. Fizeram até um episódio de TV sobre isso no canal Investigation Discovery. Eu saí em todos os jornais, capa de todos os jornais de Chicago. Estava constantemente nas notícias. Havia coletivas de imprensa, jornalistas na porta da nossa casa. Foi uma experiência horrível e traumática para mim e para minha família. Todo o meu sistema de crenças foi destruído, porque eu realmente acreditava que Deus cuidava de nós. Acreditava que, se você é uma boa pessoa e faz o bem, coisas boas acontecerão com você. Eu achava que tudo acontece por um motivo, mesmo as coisas difíceis, que há uma razão por trás. Mas tudo isso foi por água abaixo, com essa experiência, porque eu simplesmente não conseguia acreditar que alguém como meu sogro, alguém que passou a manhã no estudo bíblico, visitando doentes no hospital, sempre gentil e generoso, pudesse voltar para casa e ser brutalmente assassinado, e que ninguém o avisou, o protegeu, interveio de alguma forma. O mesmo com minha cunhada. Passou a manhã ajudando uma criança com deficiência, amava crianças, tinha tantos planos para o futuro. E ainda assim foi brutalmente assassinada. Isso me abalou profundamente. Eu não sabia mais se acreditava em Deus. Passei a viver com medo, nervosa, como se a qualquer momento algo terrível pudesse acontecer. Sentia que as coisas não aconteciam por uma razão e que ninguém estava cuidando de nós. Com o tempo, meu casamento desmoronou. Ficamos juntos por mais 5 ou 6 anos. Foi muito traumático para meu marido. Acabamos nos divorciando. E, basicamente, ao longo da década seguinte, minha vida mudou completamente, para pior. E eu acredito que isso foi por causa dos meus pensamentos negativos, porque atraí coisas negativas para minha vida. Uma coisa ruim atrás da outra. Eu me sentia amaldiçoada. Sentia que ninguém cuidava de mim, que não existia Deus. Eu rezava muito, implorava por ajuda, por sinais, e nada. Fiquei em desespero. As coisas pioraram muito com o tempo. Fiquei doente. Estava com endometriose em estágio 4. Ia e voltava do hospital naquele ano. Perdi o emprego por faltar muito devido às internações. Conheci outra pessoa. Ficamos noivos. Ele me deixou porque não conseguia lidar com tudo. Senti-me abandonada, sozinha, como se minha vida tivesse acabado. Eu realmente não sentia mais vontade de viver. Tive um filho com meu marido, e ele foi a única razão pela qual eu não cometi suicídio, sinceramente, porque eu sabia que ele precisava de mim. Em 2016, comecei a tomar uma medicação chamada Lupron para tratar a endometriose. O Lupron induz a menopausa química. Ele faz com que o estrogênio dispare e então os ovários desligam. Então, ao tomar a injeção, meu estrogênio aumentou bruscamente. Aparentemente, eu tinha muita endometriose espalhada por todo o abdômen, até em outros órgãos.
Com o aumento do estrogênio, vários cistos endometriais se manifestaram. Na época, eu não sabia disso. Só sabia que sentia dores severas, insuportáveis. Eu estava acostumada à dor física e emocional, mas aquilo eu não suportava. Fui ao pronto-socorro naquela noite. Aparentemente, sou extremamente alérgica ao contraste usado nos exames. Entrei em choque anafilático. Lembro de estar no hospital e sentir que aquele era o fim. Eu me entreguei completamente. Tive um momento em que pensei: meu Deus, essa dor emocional arruinou a minha vida. Senti como se a dor física no abdômen, por causa da endometriose, fosse na verdade uma dor emocional. Imaginei aquilo como uma fumaça escura no meu estômago, representando a dor, e desejei liberá-la. Imaginei essa energia saindo do meu abdômen e sendo empurrada para fora do meu coração. Não sei por que fiz isso, mas fiz, e quando empurrei essa energia para fora do meu coração, senti como se algo tivesse estourado. E então enviei essa energia de amor para todas as pessoas da minha vida, desejando que fossem felizes. Perdoei meu ex-marido por muitas coisas. Lembrei como éramos felizes antes dos assassinatos, como nosso casamento era maravilhoso. Desejei sua felicidade. Perdoei mesmo. De verdade. Achei que já o tivesse perdoado, mas ali eu deixei ir de verdade. Toda a mágoa, toda a dor. Fiz o mesmo com meu ex-noivo, que me deixou quando eu estava doente e vulnerável. Perdoei por me abandonar e só desejei que ele fosse feliz. Amei as pessoas que mais me feriram. Naquele momento eu estava liberando de verdade, perdoando mesmo. Foi aí que meus órgãos começaram a falhar. Meus rins pararam, tudo começou a desligar. E foi então que tive minha experiência de quase morte. Eu sei que muita gente fala sobre túnel de luz, mas o que vi foi como um flash de luz. Porque minha cunhada, aquela que foi assassinada, apareceu, me segurou pelos ombros e me abraçou com força. Ela disse: "Estávamos tão preocupados com você." Meu sogro estava ao lado dela. Ela repetia: "Estávamos tão preocupados com vocês. Estávamos esperando que um de vocês abrisse o coração. Seus corações estão fechados." Ela falou sobre como, no começo, depois de morrerem, puderam nos guiar, estar presentes em nossas vidas. Ela mencionou episódios específicos. Lembra quando você estava rezando e aquela borboleta pousou no seu ombro? Era eu. E meu sogro disse: "Lembra quando seu filho acenava para o canto da sala e você perguntou com quem ele falava?" Ele disse: "Aquele homem, mas você não viu ninguém? Era eu." Eles disseram que nos guiavam e ajudavam no início, mas com o tempo nós ficamos tão miseráveis, nossos pensamentos tão negativos. Falaram sobre mim, meu ex-marido e minha sogra. Nossa vibração caiu tanto que eles já não conseguiam mais nos alcançar. Eu perguntei: "Onde vocês estavam?" Eu rezei tanto, supliquei por ajuda. Eles responderam que, para interagir com este mundo, eles precisam abaixar sua vibração. Mas só conseguem abaixar até certo ponto. Se a nossa vibração estiver muito baixa, eles não conseguem nos alcançar. Eles queriam, mas não podiam. Disseram que eu precisava manter o coração aberto e focar no amor para elevar minha vibração. Eles disseram que eu precisava manter o coração aberto e me concentrar no amor para manter minha vibração alta, para que eles pudessem continuar me guiando. Falaram sobre como é importante perdoar, como o perdão é a chave. Minha cunhada disse: "Se você soubesse como é o amor aqui, é como ser um com Deus." E me explicou que quando você morre, você se torna puro amor. Você se lembra de quem você realmente é. Você percebe que todas as outras pessoas também são parte de você. Todas vêm da mesma fonte, de Deus. Então, quando alguém te machuca, eles estão te machucando por causa da dor deles. E no fim, é como se estivessem se machucando também. É tudo uma coisa só. Ela disse: "Perdoe, porque é a única forma de curar, é a única forma de se libertar." E me mostrou uma cena, como se fosse uma projeção, de mim, sozinha, em um quarto escuro, rodeada por muros espessos. E me disse: "Você construiu essas paredes. Você acha que elas estão protegendo você, mas elas estão te aprisionando." Disse que eu precisava derrubar esses muros para que a luz pudesse entrar. Disse: "Você não está sozinha. Nunca esteve.
Mas nós não conseguimos te alcançar se você se trancar desse jeito. E foi então que eu me lembrei do assassino. Foi uma das primeiras coisas que pensei. E ela me olhou como se estivesse esperando por isso. E disse: você precisa perdoá-lo também. Aquilo foi muito difícil para mim. Mesmo naquele estado espiritual, senti resistência. Mas então ela disse algo que mudou tudo. Ele estava tão perdido, tão cheio de medo e dor. Você não precisa amar o que ele fez, mas você pode amar a alma por trás disso, porque Deus o ama e ele também é parte de você. Foi como se de repente eu pudesse ver além das ações, como se eu visse a alma dele. E vi que ela estava ferida, distorcida, mas ainda assim, feita da mesma luz. E naquele momento, eu perdoei. De verdade. Foi como se um peso imenso saísse de mim. Senti como se estivesse me libertando de anos e anos de escuridão, raiva e dor. E então meu sogro me disse: você ainda tem um propósito, ainda tem trabalho a fazer. Seu filho precisa de você, sua mãe precisa de você. Ele disse: você vai voltar, mas dessa vez, viva com o coração aberto. E então, minha cunhada me beijou na testa e disse: nós vamos estar com você, sempre. Foi como se uma onda de paz me envolvesse. E então eu acordei, deitada na cama do hospital, com enfermeiros em volta, alarmes disparando. Eles estavam me reanimando. Eu senti uma leveza imensa, física e emocional. Era como se pela primeira vez em anos eu estivesse respirando de verdade. Depois da minha EQM, minha vida mudou completamente. Foi um processo. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. Comecei a meditar, a cuidar dos meus pensamentos, parei de me agarrar à dor, comecei a procurar beleza novamente, a natureza, as pessoas, os momentos simples, e comecei a sentir a presença deles, meu sogro e minha cunhada, nas pequenas coisas, num pôr do sol, numa borboleta, no sorriso do meu filho. Hoje, eu acredito que há um plano maior, que mesmo o sofrimento pode nos levar à luz, se deixarmos. Que perdão não é sobre aprovar o que é errado, é sobre se libertar para viver em paz. E que o amor, sempre o amor, é a resposta. É a ponte entre os mundos. É a vibração que nos conecta ao divino. É a única coisa que levamos conosco quando partimos. Essa foi minha experiência de quase morte. Obrigada por ouvir minha história.